Existe um trecho pouco conhecido de uma palestra de Neville Goddard que muda completamente a forma como você entende Deus, a Bíblia e até quem você realmente é. Ele afirma algo absolutamente chocante: que a rocha mencionada nas Escrituras não é Deus lá fora. É você. É mais impressionante ainda. Neville descreveu uma experiência mística em que ele viu essa rocha dentro da própria consciência. Ela se fragmentou. E depois se reuniu novamente formando um ser humano glorificado. E então ele viu algo que poucos estão preparados para ouvir. Esse ser era ele mesmo. Segundo Neville, toda a Bíblia, do livro do Gênesis ao livro do Apocalipse, está contando a história de um único ser que você esquece quem é. E está despertando novamente. A pergunta é: e se a pedra rejeitada nas Escrituras para a sua própria consciência? E se o Deus que você procura para exatamente aquele que está lendo estas palavras agora? Hoje vamos explorar uma das revelações mais profundas já ensinadas por Neville Goddard: a rocha que gera Deus. Prepare-se. Porque depois de entender isso, você nunca mais lerá a Bíblia da mesma forma. Em que ele fez a pergunta: não vos disse e declarei isso desde o princípio? Há outro Deus além de mim? Não há outro Deus, eu não conheço nenhum. Isaías 44, 8. Ora, a palavra traduzida como Deus na primeira passagem é Elohim, a segunda está no singular e é traduzida na versão padrão revisada como rocha. Portanto, quando lemos na versão padrão revisada há outro Deus além de mim, não há outra rocha, eu não conheço nenhuma, buscamos nas Escrituras para descobrir do que se trata. O que é essa rocha da qual ele fala? Bem, esta noite, você e eu somos chamados a ser testemunhas, a testemunhar a verdade da palavra de Deus. Pois nos é dito: toda a palavra de Deus é verdadeira, não acrescentes nada a ela, para que ele não te repreenda e descubras que és mentiroso. Provérbios 30, 6. Portanto, não acrescentes nada às palavras, deixem-nas como estão até que vocês realmente tenham a experiência das palavras de Deus. Agora, o que é essa rocha da qual ele fala aqui? No capítulo 20 do livro de Lucas, uma pergunta é feita e as palavras são colocadas na boca de Cristo Jesus, e as palavras são: o que significa este texto das Escrituras? E então ele menciona a pedra que os construtores rejeitaram, a qual se tornou a pedra angular. Versículos 1, 7. Depois, Paulo, no capítulo 9 de sua carta aos Romanos, diz: eis que ponho em Sião uma pedra. Ele nos diz que será uma pedra de tropeço para alguns e cairá sobre outros. Mas a pedra subitamente se transforma em pessoa. Quem nele crê não será envergonhado. Versículo 33. Coloco em Sião uma pedra, e quem nela crê não será envergonhado. Agora, você e eu somos chamados a testemunhar, a dar testemunho de todas essas coisas. Primeiramente, vejamos o que é uma testemunha. Uma testemunha é alguém que tem conhecimento direto de um fato ou evento. Em Deuteronômio, capítulo 19, lemos que, a menos que haja 2 ou 3 testemunhas, uma acusação não pode ser sustentada. Versículo 15. Deve haver pelo menos 2, mas, certo, 3 ou mais, porém não menos que 2 testemunhas para sustentar uma acusação. Bem, se 2 pessoas diferentes concordarem em seu testemunho, então ele é conclusivo. Lemos: inscreva-o num livro, para que sirva de testemunho perpétuo para o futuro. Temos essa testemunha hoje na forma da nossa Bíblia. Para aqueles que talvez não a conheçam ou queiram verificar, o capítulo 30 do livro de Isaías diz: escreva-o num livro, porque ele servirá de testemunho perpétuo para o futuro. Versículo 8. Portanto, temos uma testemunha externa chamada Bíblia. Você e eu devemos agora ser a segunda testemunha, você e eu devemos experimentar as Escrituras. Ao experimentarmos as Escrituras, nos tornamos a segunda testemunha. E nos autoavaliamos. Se o nosso testemunho, a nossa experiência, coincidir com a das Escrituras, então saberemos quão verdadeira é a palavra de Deus. Agora,
posso realmente estar aqui esta noite e testemunhar a veracidade desta estranha afirmação a respeito de uma rocha? Vocês se esqueceram da rocha que os gerou e do Deus que os deu à luz. Deuteronômio 32, 18. Eu gerado por uma rocha? Vocês se esqueceram da rocha que os gerou e do Deus que os deu à luz. E eles estão associados, a rocha e Deus. Posso estar diante de vocês esta noite e jurar que tive essa experiência e dizer que é verdade além da mais louca imaginação humana? Posso. Portanto, sou chamado a testemunhar a verdade das Escrituras. Aqui, o que é essa rocha? É-nos dito no capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Se esta pedra cair sobre você, ela o esmagará, e se você cair sobre ela, ela o despedaçará. Versículo 18. A palavra cair significa pousar, chegar sobre ela repentinamente, inesperadamente. Bem, um dia, sentado em silêncio, sem pensar em nada em particular, voltando minha atenção para dentro, como sempre acontece comigo, todas as cavernas escuras do cérebro começaram a se iluminar. À medida que se iluminavam, de repente, diante dos meus olhos, surgiu a rocha, um quartzo. Não pensei em nada a respeito, apenas a observei, e de repente ela se estilhaçou, fragmentou-se em inúmeros pedaços. Então, foi reunida por alguma força invisível ou mãos, e, ao ser reunida, formou uma bela figura sentada, meditando. Ao observar esse ser meditando, descobri que estava olhando para mim mesmo, que eu sou a rocha que foi fragmentada. Eu me deparei com isso. Como me é dito no capítulo 20 do Evangelho de Lucas, se você se depara com isso, e é chamado de se você cair sobre isso, e a palavra cair significa pousar, pousar sobre, simplesmente se deparar com isso, simplesmente se deparar com isso inesperadamente. Você se depara com isso e, de repente, isso se fragmenta. Mas as Escrituras dizem que você está quebrado. Bem, se aquilo que foi quebrado em inúmeros pedaços agora está reunido, todos esses pedaços estão reunidos e se formando em um único ser, e eu sou o ser que estou contemplando, então posso negar que eu estava quebrado? Estou contemplando meu próprio ser, e esse ser é o ser mais majestoso que alguém poderia conceber, uma força de caráter, uma beleza além dos sonhos mais ousados do homem, majestade. Você não poderia conceber tamanha majestade, tudo neste ser maravilhoso que está meditando sobre mim. E então eu percebi que ele é o meu próprio ser. Ele brilhava como o sol. Aqui está esta maravilhosa rocha mencionada nas Escrituras, e todos terão essa experiência. Você é chamado a simplesmente não tocar na palavra das Escrituras, deixá-la como está. Não acrescente nada, não tire nada, deixe-a como está. O que ela está tentando me dizer? Aqui estão as palavras. Existe um Deus além de mim? Não há rocha além de mim, não conheço outra. Quer dizer que eu devo ter tanta fé em mim mesmo, tanta confiança em meus próprios atos imaginativos maravilhosos que estes sejam criativos? Devo. Não há outro. Eu devo realmente acreditar nesta rocha. E eu vi a rocha. E a rocha se fragmentou, se reformou, e quando se reformou, tomou uma forma, e eu sou essa forma. Aqui está um ser olhando para mim e eu estou olhando para ele. Ele não está olhando para mim. Eu estou olhando para ele. Porque está em profunda meditação, profunda meditação. Está me sonhando. E quando chega ao fim e toda a jornada termina, eu sou ele. A jornada começa com o chamado de Abraão, esse maravilhoso estado de fé. Como nos é dito? Eu vos disse desde o princípio, disse ele. Não vos disse desde a antiguidade? Tudo foi predito, e o estado chamado Abraão é aquele que pode dizer: eu creio na coisa mais incrível do mundo, eu creio, e então eu entro no estado chamado Abraão e atravesso o sonho mais terrível. Tudo isso é um sonho. Ele atinge seu clímax e cumprimento na pequena hospedaria em Belém, esse é o clímax. Parte de Abraão, que crê na coisa mais impossível, até o clímax na pequena hospedaria em Belém. Todos terão essa experiência. Agora, antes de testemunharmos sobre outras coisas esta noite, deixe-me contar uma pequena história simples sobre essa fragmentação. Como você e eu
Agora mesmo você precisa ouvi-la e responder. Você pode não acreditar. Isso também é enfatizado nas Escrituras, que o homem é livre para rejeitá-la completamente ou aceitá-la. Se você aceitar, entregue-se totalmente e não deixe ninguém perturbá-la, ninguém. Se você realmente acredita que esta rocha é o seu próprio ser e que não há outro Deus, quando você diz eu sou, esse é Deus, e não há outro Deus, acredite nisso implicitamente. Eu experimentei isso. Eu vi a rocha se fragmentar, se reunir, formar-se na forma de um ser meditando, e eu estou olhando para mim mesmo, e ele é quem está meditando em mim. Posso sugerir uma mudança no padrão, não posso mudar o sonho final. Pois você e eu, no princípio, quando entramos naquele estado chamado Abraão, concordamos em sonhar juntos, e não violaremos esse pacto. Todos nós concordamos em sonhar juntos. Mas dentro do sonho, eu posso mudar e modificar certos estados. Mas sou chamado a dizer a todas as pessoas deste mundo que elas podem mudar qualquer coisa dentro da estrutura deste pequeno campo em que atuamos atualmente. Agora, deixe-me ser muito, muito pessoal. Contei a história da minha filha, que, apesar de todos terem tentado ajudá-la, não conseguiu. Todos a amavam muito e tentaram conseguir empregos para ela. Todas as portas estavam abertas, mas não havia emprego. Então, por conta própria, ela respondeu a um pequeno anúncio, apenas um pequeno número de caixa postal, no Los Angeles Times. Eles responderam e ela conseguiu o emprego na Prudential Life, começando com um salário de $110 por semana. Era seu primeiro emprego, ela nunca tinha trabalhado antes. Mas, em uma dessas muitas oportunidades que surgiram antes disso, uma mulher disse a ela de forma muito insolente: "O que te faz pensar que você pode entrar aqui e conseguir um emprego no departamento de roteiros sem ter nenhuma experiência?" Quando ela chegou em casa naquela noite, estava realmente arrasada com a atitude da entrevistadora. "O que te faz pensar que você pode entrar aqui e fazer essas coisas?" E ela nos disse: "O que alguém precisa fazer para conseguir um emprego? Eu me formei na faculdade, me graduei em inglês, quero escrever, e foi isso que ela me disse. Vá publicar alguma coisa antes de ousar entrar aqui." Bem, tem uma senhora aqui hoje. Não sei se ela conhece essa história ou não, uma amiga muito querida nossa. E ela confidenciou à minha filha a história de um cavalo cego que era dela, da família, que foi levado para a Serra Nevada, e um outro cavalo, que não era cego, o levava para baixo quando a neve começava a cair e o conduzia por todas aquelas fendas e pedras, até um lugar seguro. Minha filha foi para casa e escreveu a história, só um resumo, ficou extremamente emocionada, e então me disse: "Papai, manda isso para a Disney." "Certo, acho que vou registrar para você", e foi o que fiz. E hoje, neste mesmo dia, chegou uma carta da Disney aceitando a história, pedindo que ela dissesse o preço e dizendo: "Você precisa se lembrar que será necessário muito trabalho profissional para finalizá-la, mas eles gostaram da história e a querem", e pedindo que ela dissesse o preço. Então, mesmo que ela só tenha recebido $1, pelo menos tem um cheque da Disney pela história, e eles sem dúvida lhe darão o devido crédito, já que a ideia foi dela. Ela pode voltar para a mesma mulher e dizer: "Muito bem, você quer algum reconhecimento profissional? Aqui está." A quem ela se voltou? Ela não se voltou para mim, eu nunca vi o roteiro. Não se voltou para sua mãe nunca viu o roteiro. Não se voltou para ninguém. A quem ela se voltou? Para aquela rocha que nos gerou. Você se esqueceu da rocha que a gerou e se esqueceu do Deus que lhe deu a luz. A rocha é Deus. Eu a vi. Eu vi a rocha dentro de mim, caí sobre ela, e então a rocha se fragmentou. Ela se recompôs em uma forma, a forma humana, e ali estava ela em profunda meditação. Enquanto eu a observava, eu estava me observando, eu sou a rocha. Não há outro Deus. Esse ser está meditando em mim. Esse ser, com a mesma aparência que você, elevado ao enésimo grau de beleza e perfeição, está meditando em você. Você e eu somos os Elohim.
Nós somos os deuses que concordaram no princípio em sonhar este sonho em conjunto, e então nos esquecemos do ser que somos. Bem, tudo bem. Deixe-me dizer-lhe que a maior infâmia não é você e eu termos esquecido de Deus, mas sim pedirmos desculpas a alguém pela fé que temos em Deus. Todas as pessoas sábias do mundo estão sempre se desculpando por sua fé em Deus. Quanto mais sábias se tornam aos olhos do mundo, mais distantes ficam dessa fé em Deus. Para elas, Deus não existe. Metade do mundo, 2/3 do mundo negam a existência de Deus, e uma grande parte do terço restante cria pequenos ícones e os chama de Deus. Isso não é Deus. Não existe Deus além da sua própria e maravilhosa imaginação humana, esse é o único Deus. E quando você a vê, quando se depara com ela e tropeça nela, como a palavra fall significa alcançar, inesperadamente você a encontra, e eis que surge uma rocha, um enorme quartzo, que se fragmenta diante dos seus olhos. E diante dos seus olhos ela se recompõe, formando uma nova figura. Você olha para aquilo e fica maravilhado ao perceber que está vendo a si mesmo, glorificado além dos sonhos mais ousados do homem. É você mesmo, e ele está meditando sobre você. Você pode modificar o sonho dele desejando riqueza no momento em que você pode estar empobrecido, desejando reconhecimento quando no momento você é desconhecido, desejando uma porta aberta para entrar e escrever um roteiro quando todas estão fechadas para você. Então não desconte em ninguém. Ela fez minha Vicky ir para casa e escrever aquilo, e enviar de forma amadora para que fosse aceito. Então aqui está a aceitação de um roteiro. E a senhora que lhe deu a ideia está aqui esta noite. Se ela já tinha ouvido falar disso antes desta reunião, eu não sei. Só aconteceu hoje. E o que ela está escrevendo agora, eu não sei. Talvez outro Shakespeare. Mas quero dizer, este é o conceito desta rocha que somos. Não há nada além de Deus. Mas não pense em ele, estou falando de você. Ouça as palavras, a rocha se torna uma pessoa. Eis que ponho em Sião uma pedra, e quem nela crer não será envergonhado. Estou colocando uma pedra. E de repente uma pedra se transforma em uma pessoa. E o ele se torna o ser que está lendo. Toda a vasta Bíblia fala sobre você. Não há nada naquele livro além de você, e posso lhe dizer, não há nada no mundo que não esteja naquele livro. Se não está no livro, não existe. Essa é a história das Escrituras. Agora, testemunhamos nesta noite outros aspectos da grande história, o capítulo 82 do livro dos Salmos. E aqui, neste capítulo 82, lemos que Deus tomou o seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele julga. Versículo 1. Será isso verdade? Permitam-me dizer-lhes que sei por experiência própria que sim, pois fui levado em espírito para aquele conselho divino e estive na presença do ancião de dias, o amor infinito. O amor infinito me fez uma pergunta muito simples. Qual é a maior coisa do mundo? E eu respondi. A fé, a esperança e o amor, estes três permanecem, mas o maior deles é o amor. Então, ele me abraçou e nos fundimos e nos tornamos um só corpo, um com o amor infinito que é Deus. Portanto, posso dizer a vocês, que estão aqui, que sei que Deus é homem. Não me importo com o que o mundo inteiro possa me dizer, eu sei que Deus é homem e que esse homem é amor infinito. Vocês não podem conceber o que é esse amor até serem abraçados por ele. E dessa união você nunca se divorcia. Você é enviado para contar a história, apoiado por essa memória, mas nunca se separa desse amor. Então, eu sei da verdade daquela afirmação do Salmo 82. Deus se assenta no conselho divino, no meio dos deuses ele julga. Vocês são os deuses. Nós somos os Elohim e somos chamados, um a um, para esse conselho divino e questionados sobre algo muito simples. Portanto, o capítulo 13 de 1 Coríntios é verdadeiro, pois, ao resumir e nomear todas essas coisas, ele resume todos os talentos e todos os poderes do mundo, e então conclui que o amor é o maior de todos. Então, ele me fez uma pergunta muito simples. Qual é a maior coisa do mundo? E eu respondi corretamente. Tendo respondido corretamente, fui abraçado por ele. Então,
eu sei que isso é verdade. Agora, voltemos ao Evangelho de Lucas, onde ele fala sobre conduzir o homem a um novo conceito de vida. Primeiro, os fariseus fizeram uma pergunta, e depois vieram os saduceus, e os saduceus fizeram perguntas sobre as quais não acreditavam. Eles perguntaram sobre a ressurreição. Disseram: Moisés disse na lei que se um homem se casasse e morresse sem deixar filhos, então, se ele tivesse um irmão, este deveria casar-se com a viúva para gerar descendência. Bem, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar descendentes, o segundo casou-se com a viúva e morreu, o terceiro casou-se com ela, e finalmente 7 casaram-se com ela, e todos morreram sem deixar descendentes, e por fim ela morreu. De quem ela é esposa na ressurreição? Então ele disse: Os filhos deste mundo casam-se e são dados em casamento, mas aqueles que forem considerados dignos de alcançar o mundo vindouro, a ressurreição dentre os mortos, nem casam nem são dados em casamento, porque não podem mais morrer. São filhos de Deus e filhos da ressurreição. Lucas 20 versículo 27, 36. Agora, eu sei por experiência própria. Eu tive essa experiência, inclusive ressuscitei dos mortos. Não é nada como as igrejas ensinam. Não tem nada a ver com o que o mundo diz. Estou falando apenas desta perspectiva, de vocês. E sabem quem vocês são? Vocês são Jesus Cristo. Só existe Jesus Cristo no mundo. Jesus Cristo se fez como nós para que pudéssemos nos tornar como Ele. Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. E o poder e a sabedoria de Deus, na verdade, se esvaziaram, se limitaram, assumindo as limitações chamadas homem. Nessa limitação, viajam por incontáveis anos. Blake chama isso de 6.000 anos. A jornada, independentemente dos anos, começa em Abraão e culmina na hospedaria em Belém. Então, eu sei por experiência própria qual é o clímax. E a ressurreição precede aquela pequena imagem da hospedaria apenas por instantes. Você acorda em um túmulo, e o túmulo é o seu crânio. Você sai do seu crânio e se encontra em uma hospedaria. Uma hospedaria muito simples, muito modesta, e nela está o menino Jesus, envolto, como lhe foi dito, em faixas. Ele é colocado em suas mãos, como Simeão, você se alegra porque agora sabe. Deixe o seu servo partir em paz. Lucas 2, 29. Você o serviu fielmente, serviu a si mesmo fielmente, e agora deixe o seu servo partir em paz. Paz. Pois eu tive em minhas mãos o menino Jesus, que é um símbolo da minha própria redenção, da minha própria libertação deste mundo de repetição. E disso posso dar testemunho, estando aqui diante de vocês. Posso testemunhar a paternidade de Deus, pois ninguém neste mundo jamais conhecerá a verdade, Deus Pai, a menos que lhe seja revelada pelo Filho. E o Filho de Deus, na linguagem bíblica, é Davi. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, 7. E assim, Davi vem ao seu mundo e Davi o chama de pai. E não há sombra de dúvida sobre esse relacionamento. Você o conhece mais intimamente como seu filho do que conhece qualquer outra pessoa neste mundo. Eu, que amo profundamente minha filha Vicky, e confio plenamente em minha esposa que fui eu quem gerou essa forma chamada Vicky, mas o relacionamento entre Vicky e eu, por mais precioso que seja, não é tão íntimo quanto o relacionamento entre Davi e eu. Conheço Davi tão intimamente, sempre foi assim, antes do início do mundo, esse relacionamento já estava estabelecido. E então veio esse esquecimento, esqueci-me da rocha que me gerou. Então chega o fim da jornada, e quando você chega ao fim da jornada, Davi retorna ao seu mundo, e aqui está seu filho unigênito. Você o conhece tão intimamente e o ama além do mais louco sonho, toda a sua fonte de amor corre em direção a ele, e é correspondida por Davi. Portanto, eu sei a verdade daquela declaração no Salmo 2, versículo 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, posso testemunhar isso, a palavra externa, chamada Bíblia, é uma delas, e minha experiência interior a corrobora. Apresentei 2 testemunhas,
e se duas pessoas diferentes concordam em seus testemunhos, isso é conclusivo. Portanto, tem um testemunho que coincide com o das Escrituras. Assim, hoje sei, sem qualquer dúvida, da realidade da paternidade de Deus, que eu sou verdadeiramente esse Pai. Posso dizer, com base no capítulo 14 de João: quem me vê, vê o Pai. Você me pede para mostrar o Pai? Há tanto tempo estou com vocês e vocês não me conhecem? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode então dizer: mostre-me o Pai? Versículo 9. Todos terão essa experiência, portanto, no final, todos que a tiverem serão o mesmo Pai, e seremos essa unidade composta que forma um só Deus. E compreenderemos o maior de todos os mandamentos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. O eu sou, nossos é o esse sou, é um só eu sou. Esta é uma unidade composta, todos nós juntos formamos o eu sou. Mas cada um deve ter a experiência de ser pai, pois o eu sou é o pai de Davi, e todos devem ter a experiência de ser esse pai. E você não pode saber disso a menos que Davi o chame de pai. E agora, a história da ascensão, disso eu posso dar testemunho. Posso testemunhar que o Filho do Homem deve ascender como a serpente ascendeu quando o homem saiu do Egito. O Filho do Homem deve ascender assim como a serpente ascendeu, e quando ele ascende, ascende da mesma maneira que a serpente. João 3, 13. E disso eu posso atestar, eu experimentei. Posso atestar que o templo de Deus, que é o homem. Como vos é dito? Vós sois o templo do Deus vivo. 1 Coríntios 3, 16, e é necessário que o véu do templo se fenda em duas partes, de cima a baixo. Mateus 27, 51. E isso eu experimentei. De cima a baixo, do topo do meu crânio à base da minha coluna. Eu sei hoje o que é ser salvo pelo sangue de Deus, pois quando você é fendido em duas partes, você vê na base da sua coluna essa piscina de luz dourada. É ouro líquido, em movimento, vivo, puro. E você sabe que é você mesmo. Você se funde com isso, e à medida que se funde com isso, você sobe na forma serpentina direto para o seu crânio. E disso eu posso falar com certeza. Eu também posso atestar o fato de que, quando ele termina sua obra, a revela e fica satisfeito com o que fez, ele desce sobre essa obra em forma corpórea como uma pomba. Então ele desce na forma de uma pomba, e desce sobre você e o cobre de afeto, beijando todo o seu rosto, o topo da sua cabeça, o seu pescoço, por todo o seu corpo, do pescoço para cima, e o cobre completamente. Há uma voz que lhe diz, não o que você lê nas Escrituras, não foi a minha experiência, mas há uma voz, e essa voz diz: Ele te ama. As Escrituras registram: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16. Mas há muitas variações dessa frase nas Escrituras, nenhuma delas coincide, e nenhuma pode realmente ser sobreposta à outra. Vou compartilhar a minha própria experiência. Há uma voz, e uma voz muito objetiva, porque ela está à sua esquerda, e ela fala e afirma: Ele te ama. Então você responde: É óbvio que ele me ama, porque você não poderia negar o sufocante afeto da pomba que paira sobre seu rosto. Então ela lhe conta algo que não está registrado nas Escrituras, e até agora eu não encontrei nada disso nas Escrituras registradas. Pode estar em Escrituras apócrifas, eu não sei. Mas ela me disse: Eles evitam o homem porque o homem exala o odor mais desagradável, e para evitar o odor eles evitam o homem. Mas ele te amou tanto que penetrou o círculo da ofensa e desceu para demonstrar seu amor por você. Ora, isso eu não encontrei nas Escrituras. Eu só sei que a pomba desce, pousa sobre você e te sufoca com amor. O que estou tentando transmitir a vocês esta noite é que vocês são a rocha mencionada nas Escrituras. Eu a experimentei. E essa rocha, quando vocês a tocam, se fragmenta, como está escrito. As Escrituras dizem que vocês são quebrados, e de fato são. Se a rocha se quebra e vocês a veem se reconstruir em forma humana, e vocês são a forma na qual ela se reconstrói,
não foi vocês que se quebraram? Então, está escrito: se alguém tocar nela, a palavra cai significa pousar ou pousar sobre, chegar de repente. Portanto, se vocês a tocarem de repente, serão quebrados em pedaços. Mas quem é quebrado em pedaços? A rocha foi quebrada em pedaços. Mas eu sou a rocha? Sim. Porque eu vi a rocha diante dos meus olhos. E então todos esses pedaços quebrados se reconstruírem nessa maravilhosa forma humana, a visão mais gloriosa, e eu estou olhando para mim mesmo. Então, eu fui quebrado em pedaços quando toquei a rocha. Quão verdadeiras são as Escrituras! E então você contempla esse ser glorioso, uma majestade que ultrapassa os sonhos mais ousados. E então você retorna ao mundo de César para contá-la a todos que quiserem ouvi-la. Certo, alguns a ouvirão e acreditarão, outros a ouvirão e a negarão. Depende inteiramente deles. Mas a história de Jesus Cristo precisa ser contada a todos no mundo. Todos devem ouvi-la e reagir a ela. Então, guardem a pequena história que contei antes sobre Vicky. Ela não se desviou para a esquerda nem para a direita, e simplesmente confiou apenas em si mesma, somente em si mesma, e na coragem de enviar a mensagem dessa forma. E então, em 2 semanas, receber a resposta de que foi aceita. Ela confiou apenas naquela rocha. E a rocha é ela mesma. Da rocha que te gerou, você se esqueceu, e se esqueceu do Deus, que é aquela rocha, que te deu a luz. Pois esta é a emanação deste ser meditante. Estou meditando sobre isso por propósitos ainda não totalmente esclarecidos neste mundo. Pois todos nós, juntos, concordamos em sonhar em conjunto e meditar sobre todas essas formas, através de todos os horrores do mundo, e então despertar. E despertando de tudo isso, expandimos além do que éramos quando concordamos com esta peça. Portanto, todos nós juntos, nenhum maior que o outro, nenhum, todos nós somos um, pois o seu nome é um e Deus é um. Portanto, que ninguém lhe diga que aquele que vivenciou uma dessas palavras de Deus dentro de si e a experimentou é melhor do que você, por tê-lo precedido nisso. Que ninguém lhe diga isso. Jesus Cristo é chamado de testemunha fiel, as primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Mas não permita que ninguém lhe diga que, por ser o primeiro Jesus Cristo mencionado nas Escrituras, ele seja diferente do Jesus Cristo que habita em você. Quando você desperta, você é esse Jesus Cristo. Assim, no fim, somente Jesus Cristo desperta em todos, e todos são Deus. Esta noite, experimente esta coisa simples de acreditar nesta rocha que você é. Pois estou testemunhando a verdade das Escrituras, e a rocha é literalmente verdadeira. Acho que mencionei isso no meu último livro, e a verdade é literal, as palavras usadas são figurativas. Mas, mesmo assim, em um nível superior, é literal. Então, quando você lê as palavras que você é uma rocha, Deus é uma rocha e essa rocha o gerou, não deixe ninguém lhe dizer que, embora seja figurativo neste nível, não é literalmente verdadeiro em um nível superior. Pois falo por experiência própria, é literalmente verdadeiro em um nível superior. E assim você vê a rocha, então não pode apagá-la. Assim, no capítulo 30 do livro de Provérbios, você é informado de que toda palavra de Deus se prova verdadeira, não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e o chame de mentiroso. Portanto, quanto mais sábio você se torna neste mundo, mais tende a mudar a palavra de Deus para lhe dar sentido, para lhe dar significado neste nível. Não pertence a este nível, porque neste nível você encontrará experiências relacionadas ao mundo de César. Mas, permita-me dizer-lhe, com base na minha experiência, que cada palavra de Deus é literalmente verdadeira em um nível superior. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Neste nível, isso não faz sentido, e ainda assim eu digo, por experiência própria, que é verdade. Assim como uma serpente foi levantada naquela vara que brotou, assim também importa que o Filho do Homem, que é o título de Cristo, seja levantado. E você é levantado da mesma maneira serpentina, assim como a serpente foi levantada. Então,
peço a todos que venham comigo e acreditem em mim incondicionalmente. Ao estar diante de vocês, estou apenas testemunhando o que sei por experiência da palavra de Deus. E isso é muito mais importante do que todas as coisas do mundo. Que diferença faria se esta noite você tivesse 1 bilhão e não tivesse nenhuma experiência com a palavra de Deus? Você gostaria que o homem rico das Escrituras fosse chamado esta noite e deixasse tudo para trás, fosse restaurado à vida e inserido em outro aspecto ou sequência temporal destes longos 6.000 anos? Você deixa aqui o bilionário para se encontrar, ainda sem perder a consciência, inserido em uma sequência temporal mais adequada ao seu despertar. Por que não crer agora e começar a despertar? Há uma passagem nas Escrituras que é muito reconfortante. É o capítulo 5 de João, que diz: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou herdará a vida eterna. E passará da morte para a vida. Versículo 24. Ouvir isso e aceitar completamente parece, de alguma forma estranha, unir tudo e a pessoa passa da morte para a vida. Leia isso no capítulo 5 do Evangelho de João. Estou feliz por ter tido essas experiências, mas se eu, estando aqui sendo tão humano, pudesse livrar o mundo inteiro, porque, afinal, sou eu mesmo, de ter essas experiências como testemunhas, eu o concederia esta noite. E o capítulo 5 de João concede isso, baseado apenas na aceitação da sua palavra. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou herdará a vida eterna e passará agora da morte para a vida. Vamos mergulhar no silêncio. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. Poderia, por favor, explicar quem é o Filho do Homem e quem é o Filho de Deus? Resposta. Bem, as Escrituras nos dizem, no capítulo 7 de 2 Samuel, que o profeta está falando com Davi. Quando os teus dias se cumprirem e te deitares com os teus pais, o que significa quando morreres e fores sepultado, levantarei depois de ti um filho teu, que procederá das tuas entranhas. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Versículo 12. Então, se algo vem do homem, é filho do homem, não é? Mas se aquilo que é gerado pelo homem é adotado por Deus como filho de Deus, então é o filho de Deus. Portanto, ele gera do homem aquilo que adota como seu próprio filho. Mas não se pode negar ao homem o direito de dar à luz, se não fosse pelo homem, ele não poderia gerar esse filho. Então, levantarei de ti um filho teu, que procederá das tuas entranhas. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Assim, o terceiro ato da revelação da história é o Filho do Homem. O último ato, quando esta pomba desce sobre o homem, e Deus vê a sua imagem, perfeita como ele a concebeu, e a cobre de afeto, demonstrando a sua gratidão pelo que foi feito e a sua satisfação, então esse é o Filho de Deus. Portanto, há 4 revelações. A primeira é um ato duplo, que é a ressurreição e o nascimento, eles ocorrem juntos, a ressurreição precedida por uma questão de instantes. O segundo ato é um ato único, que é a descoberta da paternidade de Deus quando Davi revela que ele é o seu pai, e Davi é o filho unigênito de Deus. O terceiro ato é um ato duplo. Trata-se da divisão do templo de cima a baixo e da ascensão do Filho do Homem a uma nova criação. E então o quarto ato é a satisfação demonstrada por Deus com a sua imagem, ela é boa, é muito boa, e ele a cobre de afeto. Pergunta. Neville, nos dizem que Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, uma rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Não sei hebraico. Exatamente de onde vem a palavra Pedro? Em francês, literalmente, Pierre, que é a mesma palavra, o mesmo nome, significa rocha ou pedra. Isso também é verdade em hebraico? Resposta. Sim, a palavra é Petros, que significa rocha. Ele foi apresentado por seu irmão André como Simão, que significa ouvir. E assim, André encontrou Jesus Cristo. E então encontrei aquele de quem Moisés, a lei e os profetas falaram. E então ele trouxe seu irmão Simão e lhe disse: Você é Simão. De agora em diante, seu nome será Pedro. E Pedro significa pedra, é Petros, o petrificado, a rocha, o mais condensado, o mais solidificado, mas sobre isso eu edificarei.
E a igreja não é qualquer igreja externa no mundo, pois vós sois o templo do Deus vivo. 2 Coríntios 6, 16. E desse estado solidificado eu o quebrarei e mostrarei a vocês o ser que realmente medita sobre todo o vasto mundo. E esse ser é você. Bem, até. Agora, não se esqueçam que não estaremos aqui no dia 18, mas sim até o dia 15. Obrigado. Boa noite.